Olá pessoal, muito bom dia, espero que todos estejam muito bem, estamos de novo aqui reunidos na FM Cultura 107,7, ao vivo aqui no estúdio da Cuboplay, eu, Juremir Machado, e hoje também nossos convidados para a gente seguir tratando deste assunto, que é o principal assunto no Rio Grande do Sul, né? Não tem como ficar de fora essa tragédia climática que a gente está vivendo. Juremir, como é que tu estás? Olha, Nando, cansado de andar pela cidade, espiando, olhando, procurando. Por exemplo, fui lá no Sarandi, sou muito ligado Eu ao vi as tuas Sarandi. imagens do Sarandi. O Sarandi está embaixo d'água e a atenção ao Sarandi eu tenho a impressão de que é menor do que a atenção, claro, ao centro de Porto Alegre. Então está meio esquecido, a população assim meio desesperada e água para todo lado. O Sarandi está completamente embaixo d'água. Pois é. Bom, o programa de hoje a gente quer debater um dos grandes assuntos, né, que envolve, né, esse momento que a gente está vivendo, que é justamente a comunicação, a informação, né, tanto dos veículos oficiais como também das redes sociais, né, que hoje fazem parte do nosso cotidiano. A gente reuniu aqui duas feras, né, a Rosângela Florzak, assim que eu digo? Exatamente. O seu eu esqueço, é Florzak. É Florzak. Florzak. A Rosângela é doutora em comunicação, especialização em sociologia, diretora da Escola de Comunicação, Artes e Design, a FAMECOS, PUC. Conhece, Júlio? Decana. É. Professora universitária e consultora em comunicação para riscos e crises. É, decana. Sabe que eu li o negócio de decana, mas ainda um troço meio assim, antigo, não sempre fiquei com medo, sabe? Agora Parece que eu voltou estou a ser chamando moderno. a rua de velha, entendeu? Então eu não falei nada. Entendeu? Agora é moderno. É moderno? Então tá. Decana, Rosângela. Tá bem. E também, meu querido Luiz Arthur Ferrareto, professor Ferrareto, também doutor em comunicação e informação, professor do programa de pós-graduação em comunicação da URGS e um profundo pesquisador sobre o rádio aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor? Olha, uma resposta, uma das mais difíceis, provavelmente a mais difícil de ser feita, de ser dada, né, nesse momento, mas dentro do possível acho que a gente está bem. Mora onde, Ferrareto? Qual é o teu bairro? Eu moro no Bonfim, né? Então a gente está numa área privilegiada, até estamos sendo beneficiados pelo gato que foi feito ali para abastecer, né? Uma parte o clínicas esse gato e outra... também. Tu também, né, Juliano? Eu sou do gato do Clínicas. Eu sou do gato da Santa Casa. Ele é do gato da Santa Casa. Então vocês podem dizer que fizeram um gato de luz legal. Inclusive não é bem irregular. Gato de água, de água de luz. De água. O termo técnico é manobra de desvio, né? Manobra de desvio de água, porque Então, eles o vão pessoal que tem fechando gato aí já sabe que não tem gato, tem uma manobra de desvio. Né? Rosângela, tu mora onde, teu bairro? Eu moro no Bela Vista. E aí, foi afetado lá? Tô sem água há uma semana. Sem água há uma Eu sou semana. da famosa Etamoinhos. Então essa... nós também, né? Essa é a mais complicada e tô completamente sem água. O problema foi a casa de bombas, não que o bairro fosse alagado, né? Não, a casa de bombas. Faltou água. No nosso caso, faltou água. Estação de tratamento. Não teve inundação. Não bombeia água, né? Não chega água ali, então... Agora, Nando, a Rosângela é especialista em gestão de crise. Então, quero começar com aquela pergunta direta. A gestão dessa gigantesca crise que atingiu o Rio Grande do Sul, a gestão pelas autoridades está bem feita? Está mal feita? O que precisava ser feito? É complexa essa resposta porque dá para a gente partir de uma ideia que ela não está sendo feita como gestão de crise. Ela está se gerenciando as circunstâncias, não é gestão, é um gerenciamento de circunstâncias, e falta essencialmente uma coordenação central. Né? Países que têm essa gestão de desastres ou de catástrofes bem resolvida têm essencialmente uma coordenação central. Então a gente pode pegar o mais óbvio, que é os Estados Unidos, que tem lá a FEMA, que é uma instituição governamental que coordena a operação, que coordena a resposta à crise. Aqui, quem é a grande liderança de resposta dessa crise? Nós temos governo federal andando para um lado, governo estadual para o outro, governo municipal para o outro, nós temos influenciadores tentando resolver a crise, nós temos 500 aplicativos que surgiram nas últimas semanas, né? Startup desesperada fazendo aplicativo, milhares de guias de como gerenciar abrigo, como gerenciar o socorro, como gerenciar os PETs. E quem é a coordenação central dessa crise? Nós temos uma defesa civil absolutamente sem liderança, né, tanto no âmbito estadual quanto municipal, e não por vontade deles, que seria o órgão que teria a metodologia, que teria o estudo, que teria o respaldo para fazer essa grande articulação das forças, inclusive da população, né?
porque saímos todos querendo ajudar. Todos querendo ajudar. A intencionalidade das pessoas é maravilhosa. As pessoas se revestem ali do seu... quase um ato de heroísmo, abrem mão das suas vidas, saem das suas casas e vão para ajudar. Ajudar quem? Como? Aonde? Qual é a prioridade? Como não se colocar em maior risco, né? Ou como não colocar o outro em risco? Então, está faltando um grande articulador nessa crise. Então, eu te diria que tem um gerenciamento de circunstâncias, mas não tem uma gestão de crise. Mas, inclusive, eu acho que não sei se foi a Lígia Bergamasco que falou isso para a gente, mas ela disse também sobre, na questão da prevenção, de contenção e tal, mas também não existe, por exemplo, um plano de evacuação. Tu pode até comunicar às pessoas, olha, tem que sair de tal local, mas eles não têm um protocolo. Bom, quando tem esse aviso, eu vou para onde? Eu faço o quê? Sabe? Não se tem isso, é cada um por si, sabe? O cara tenta para casa de alguém, o outro, eu não vou sair porque aqui eu vou me roubar. Não tem um protocolo. E não tem uma gestão de comunicação, né? Se repete o que a gente viu durante a pandemia. Durante a pandemia a gente dizia que não existia uma gestão da crise em si e não havia uma gestão da crise pelo lado da comunicação. Então, quem é que resolve isso hoje? Resolvem os veículos de comunicação, que tem um primeiro momento de estupefação, resolvem as assessorias de órgãos de Estado, que tem um primeiro momento de estupefação, e aí cada um vai fazendo da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível nem sempre é o ideal, né? Deveria ter algum tipo de planejamento também para a área de comunicação da crise, né? Vocês são especialistas da comunicação e tem um aspecto que tem chamado muita atenção. Eu até discuti sobre isso outro dia por telefone com o Gilles Lipovetsky, que é alguém que fala disso. Os influenciadores, como o Felipe Neto, têm desempenhado um enorme papel nisso. É claro que eles também se beneficiam. Tem um retorno de imagem e tem até monetização, quando se trata, por exemplo, de vídeos no YouTube. Tinha uma velha discussão que dizia assim, a ajuda desse tipo teria de ser uma ajuda desinteressada. Assim, eu ajudo, mas eu não ganho com isso. Tem uma outra corrente, a qual o Lipovetsky faz parte, que diz assim, o que importa é a consequência, o resultado, são os consequencialistas. Isso ajuda as pessoas, o cobertor chega lá, está ótimo, a água chega lá, está bem. Mas fica essa, digamos assim, ponta de dúvida. Assim como é feito por um elan de solidariedade ou por uma recompensa de imagem gigantesca? Eu fico mais famoso e ganho dinheiro. Eu acho que isso até o cidadão comum está passando por isso. Tem muita gente, tem a pessoa que aparece para ajudar e tem aquela que ajuda para aparecer. Isso é evidente. Mas talvez a gente esteja também sobrevalorizando os influenciadores, porque muitas das pessoas que estão, não no sentido da ajuda simplesmente, mas no sentido da comunicação, muitas das pessoas que estão em áreas atingidas mais gravemente pela enchente, elas não têm sinal de internet. E essa comunicação desses influenciadores não chega, pode até chegar a ajuda, mas não vai ter talvez nenhum retorno de imagem para eles junto a essa população. Talvez também não fosse o público buscado por eles, né? Eu acho que hoje a ferramenta mais importante de comunicação no estado do Rio Grande do Sul é o rádio, tá? Que está vivendo aí uma espécie de um renascimento, não vou dizer que é o renascimento, tá? Porque eu acho que daqui a pouco volta tudo ao que estava antes, que tinha muito de pouca gente trabalhando e tal, né? Inclusive deveria ter um planejamento público para o uso desse tipo de instrumento, como do uso dos próprios influenciadores. Uma matéria no UOL, feita com influenciadores, né? Os influenciadores dizem assim, não, se as pessoas têm que acreditar em alguém, que acreditem nas emissoras de rádio, porque é elas que estão chegando junto à maioria das pessoas. Eu acho isso um dado interessante. Acho que tudo que está acontecendo nesse momento nos faz repensar, eu sempre dizia, ou pelo menos dos últimos 15, 20 anos, disse, o futuro do rádio passa pelo celular, que é a minha área de pesquisa, né? Rádio. Passa pelo celular. Já não sei, porque o que está salvando vidas aqui não é o celular. O celular pode até estar salvando vidas, mas onde não tem internet, onde não tem energia elétrica, tem um radinho de pilha. E a gente tem exemplos aí, o pessoal da Universidade de Santa Cruz do Sul, junto com da Universidade Federal de Santa Maria, está recolhendo radinhos de pilha para dar para as pessoas, para que elas consigam ter um elo com o poder público, ter um elo de informação. A gente tem que aprender com o que está acontecendo, como nós vamos usar influenciadores, como nós vamos usar o que ajuda, o que é comunicação, como nós vamos usar o rádio, como nós vamos usar a televisão e como isso vai ser feito, e a Rosângela está
totalmente correta, de forma articulada. Porque o que está faltando nesse momento é articulação. E a gente não chega a ter no mesmo dia 3 coletivas, né? Uma do poder público em nível federal, outra do estadual, outra do municipal, e a cabeça do público que está recebendo essa informação. As informações são desconexas, desconectadas. O prefeito vai para uma coletiva, ele não conversa com a sua assessoria, a assessoria, ele anuncia que vai ser derrubada uma passarela, a assessoria divulga nas redes sociais que vai ser derrubado o viaduto da Conceição. Minutos depois corrige a informação. Isso aí é um erro estratégico muito grande. Tá, todos fomos surpreendidos? Todos fomos surpreendidos. Mas se houvesse um planejamento, não teríamos sido tão surpreendidos assim, né? O Rosângela só comentou o seguinte, que no sábado à noite, nós ficamos lá em casa, no Bonfim, 3 dias sem internet. Então, nós nos reunimos à noite para escutar rádio, de pilha. Ficamos assim, todo aquele horário em que se olha jornal, novela, jogo de futebol, ficamos ouvindo rádio. 3 pessoas em torno do radinho de pilha. Eu não abro mão do meu radinho de pilha, sempre tive. Como dizem meus alunos, assim como os antigos maias. Exato. Mas eu acho que tem um fenômeno interessante da gente analisar aí nesse contexto dos influenciadores, nessa pergunta, Juremir, que é o deslocamento da relação de confiança. Eu acho que isso esse é um fenômeno que a gente tem que observar, inclusive no ambiente da pesquisa, né? A população, o influenciador, ele vem porque o internauta, o fã do influenciador, ele vai cobrar do influenciador. Então, aquela confiança que eu depositava no poder público, que eu depositava nos governos, ela está em deslocamento. Eu passo a confiar muito mais no meu influenciador favorito, né, do que no poder público. Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar um jet ski, ele vai reunir um grupo, ele vai montar uma caravana e ele vem para o Rio Grande do Sul para salvar heroicamente as pessoas, né? Ele vai juntar uma fortuna com o Pix, porque eu acho que tem retorno de imagem importante para ele, mas ele também consegue mobilizar essa emoção da população. E ele vai fazer esse dinheiro aparecer, não é uma conta que vai não sei para onde, que um dia esse dinheiro vai chegar em algum lugar e que não existe uma transparência que vai me dizer onde aquele dinheiro vai chegar. Então tem muita gente preferindo fazer Pix para influenciador do que na conta do governo. Tá? Então tem um deslocamento importante e o que a gente está vendo acontecer com os prefeitos do interior? Um pouco do que o Nando mencionou, né, dessas chamadas no meio da madrugada, fujam de suas casas, saiam. Os prefeitos estão se posicionando como influenciadores. Se a gente pegar aí uma meia dúzia de prefeitos do interior, tem a famosa prefeita de Santa Teresa lá, o prefeito de Lajeado, que, né, e aqui eu não estou julgando o trabalho, pode ser que está fazendo um trabalho que recentemente fez um vídeo Farroupilha, aí também. o de Bento, então todos vão pro espaço das redes e se posicionam tal como os influenciadores. Não deixam de ir nos veículos tradicionais, não deixam de ir para o rádio, mas assim, estão indo para essa arena também. Né? Por quê? Porque perceberam que a confiança está lá. Então, se eu confio na minha rede social, se eu confio no meu WhatsApp, o videozinho do prefeito fazendo apelo na madrugada, ele circula para o WhatsApp. E aí eu acho que assim, como tema de pesquisa, aí nós temos muitas coisas, eu acho que a gente vai ficar um tempão aí pesquisando e estudando tudo o que aconteceu, mas tem um deslocamento de confiança, de relação de confiança, e essa resposta imediata, essa aceleração que a gente tanto estuda, né, que eu vou lá e eu tenho uma resposta na hora, ele vai me pressionar até por uma questão de imagem e de reputação, porque se ele começa a ser xingado e perder espaço nas redes, ele vai perder o seu principal patrimônio. Então, ele não pode correr esse risco. Então, ele precisa atuar e ele se coloca num lugar do poder público. Talvez se precise também repensar um pouco aquilo que a gente dizia sobre a própria decadência do poder da grande mídia, né? Se a gente for observar, por exemplo, o principal grupo de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo, né? O Grupo Globo, a gente já está aqui com a crise instalada, ele tem lá os seus compromissos com o show da Madonna, nada contra a Madonna, pelo amor de Deus, tá? Mas tem os seus compromissos comerciais lá com o show da Madonna, e ficam entrando reportagens do pessoal da RBS TV no Jornal Nacional, e aí passados os compromissos comerciais com o show da Madonna, o
um dos apresentadores, o principal apresentador do Jornal Nacional, se desloca para Porto Alegre, né? E aí começa a dar uma visibilidade, parece que aumenta a visibilidade da crise. Ana Paula foi o primeiro, né? Exato. Bom Dia Brasil. Se a gente analisar pelos grupos, assim, o A Felipe Globo? Vieira veio antes da Band do Mas que a o pessoal da Globo Globo. deslocou 35 pessoas. 35 pessoas. Então aí começa a dar um... Então a gente tem que, inclusive, repensar, assim, talvez a gente tenha dado peso demais para os influenciadores e ainda exista um espaço aí que nem a grande mídia entendeu. E se a gente analisar também a quantidade de redução de pessoal que houve nos veículos locais, outras coisas, se a gente olhar o mapa do Rio Grande do Sul, onde houve menos redução, a gente está vendo uma cobertura mais intensa. Então a gente vai ver assim, a primeira resposta dos veículos de comunicação, por exemplo, em Lajeado e em Santa Maria, é muito forte. Transmissão 24 horas, em rádio com imagem, então hibridizado com televisão e internet, né? Muito forte, grupos como A Hora e Independente de Lajeado, Diário de Santa Maria, né? Mas a gente vai olhar para a zona sul do estado, onde a crise econômica foi maior ao longo do tempo e onde se desarticularam os veículos de comunicação mais tradicionais ao longo do tempo, a gente está tendo que depender, às vezes, de iniciativas quase que pessoais. O site da cidade, o sujeito que mantém um podcast. Forte, né? E era um local rádio, muito forte. Pelotas tinha um rádio muito forte. E de jornalismo impresso, inclusive. Né? O simbolismo disso tudo é muito interessante. Por exemplo, o William Bonner, que se instalou em Porto Alegre, está, sei lá, quase mais de 10 dias já em Porto Alegre. Desde a segunda-feira da semana passada. No sábado, quando o programa aqui rodar, ele vai estar há quase 2 semanas. E tem um momento que é paradigmático. Ele vai fazer uma missão, uma expedição de barco no bairro São João, que é para dizer assim, ele foi lá, ele não ficou apenas no conforto, e quando ele volta no barco, claro, ele foi bem protegido no barco, parece o cara amarrando para ele ali o colete salva-vidas, mas quando ele desce do barco na volta, ele desce dentro d'água, ele bota o pé na água, porque a crítica, ela sempre tem essa modulação. Ele veio, mas não botou o pé na água. Ele botou o pé na água e foi filmado para que todo mundo visse. Botando o pé na água, caminhou. Exatamente. E tem outro simbolismo, né? Acredito que pela primeira vez o Jornal Nacional ancorado sem gravata, sem paletó, de camiseta e sempre se repetindo a roupa que ele tá, porque ele deve ter vindo até com pouca roupa para cá. Jaquetinha jeans. Jaquetinha jeans, né? Porque veio num avião da FAB, deve ter uma limitação nisso aí em termos de bagagem. Porque não teria muito sentido, né? No meio dos locais onde ele está apresentando, gravatado. Nem com colete da Defesa Civil, né? Como alguns fazem. Agora, né? Rosângela, a gente está vendo sobre isso, né? Os jornalistas, os repórteres que estão na linha de frente, eles estão sendo hostilizados. Não são só eles, servidores públicos também, porque se criou a hashtag aquela nas redes, o povo pelo povo. Então o servidor público, o cara está descontente com o prefeito, com o governador e tal, e ele descarrega no bombeiro, no policial, no cara que está ali na linha de frente. Mas os jornalistas estão sendo hostilizados, e de todas as emissoras. A Globo é mais visada, porque, né, a visibilidade é maior. Mas eu vi de vários veículos, o Cabrini foi hostilizado, né? Paganella na RBS. Paganella na RBS e tal. Vocês acham que isso aí tem a ver, passa por aonde isso aí? Assim, as grandes crises, né? Quando a gente estuda as grandes crises, elas sempre evocam a nossa dimensão mais primitiva. Então, Manuel Castells, que é um pensador espanhol, fala sobre isso, né? A gente sente muito medo, a população está com muito medo. Nós estamos com medo. A água chegando sem luz. Quem passeou pelo centro, pela Cidade Baixa, nesses dias que não tinha luz à noite, sentiu medo, né? Ontem eu comentava com o Juremira, uma das cenas que mais me impactou nesses últimos dias foi estar no centro histórico à noite, sem nenhuma luz, e as pessoas, para poder se deslocar, os vizinhos saíam em grupos com velas na mão. Então eram assim pequenas romarias, assim, né? Uma cena surreal, assim, parecia enfim, e a forma, né, segundo Castells, a forma da gente vencer o medo é expressando a raiva, porque a gente vai para um modo muito primitivo. Então, quando eu ataco, quando eu grito, quando eu expresso a raiva, é uma forma de me sentir potente em relação ao medo.
Então tem muito disso que eu costumo chamar de emoção pública, né? Porque a gente está vivendo um tempo de essa aceleração, a gente não consegue fazer a curadoria das nossas emoções. É sentiu, compartilhou. Isso que a gente olha como um ambiente midiático, isso virou um comportamento social. Então, se eu xingo lá na rede social, eu também xingo presencialmente, eu faço uma transposição de espaços. Sem muita medida, sem muito critério, Então, se levanta a hashtag, né? Se levantam essas grandes bandeiras e imediatamente tem uma torcida toda, né? A meninada tem umas expressões bem duras aí, né? Tem todo um movimento que vai adiante. Agora, eu queria pegar a fala anterior do Ferrareto, porque eu acho que aqui tem uma chave de leitura interessante. Em lugares onde a imprensa tradicional conseguiu ocupar os espaços da mídia social, isso tanto vale para a imprensa tradicional como para as assessorias, esse tipo de apelo ao influenciador, ou esse tipo de comportamento baseado na emoção, ele é atenuado. Então, dos veículos que tu citou ali do Vale do Taquari, e tu citou a Hora, que eu acompanhei bastante, eles ocupam a Rádio Independente é uma coisa impressionante. Eles ocupam muito bem as redes. E aí eles conseguem várias coisas. Primeiro, atenuar a desinformação. Fake news é bem reduzida nesses lugares, né? E não tem este apelo ao influenciador. Isso vale para as assessorias também. A gente está vendo as assessorias fazerem péssimos trabalhos e outros fazerem trabalhos bem razoáveis, assim. Eu trabalho com, vamos dizer assim, com as estruturas tradicionais, com aquelas estruturas, eu vou alimentando, mas eu vou entendendo a lógica da rede social e eu vou aproximando as duas coisas. Então, a instantaneidade, né, a informação de bastidores, eu quero saber por que não trocou a bomba da ETA, né, lá, que agora todo mundo sabe. Estava chegando aqui, a pessoa que faz a limpeza aqui estava me dizendo, pois é, que a nossa ETA, felizmente, é a tal. Então, a gente já sabe o que a gente domina o processo de captação, mas olha que sensacional, a gente domina o processo de captação da água e tratamento da água. Veja que para nós tem uma coisa importante aí. A atenção da população hoje, e o Bauman falava sobre isso, é muito menos sobre o coletivo e mais sobre o individual. Então, assim, eu quero saber como é que funciona essa tal de casa de bombas. Por que não está? Por que está alagando o menino Deus? Elas eram quase invisíveis. A gente passava por elas disso. E não sabia que era uma casa de bomba. Por exemplo, ali perto do planetário tem uma. Debaixo d'água. Hoje me perguntaram, mas por que não existe um controle remoto para abrir e fechar as comportas lá do Guaíba? Então, assim, tu tem hoje um indivíduo, eu não vou nem chamar de cidadão, porque daí esse é um outro conceito, mas tu tem um indivíduo muito mais atento a um cotidiano. Tu tem uma espetacularização do cotidiano. E se a gente não traz isso para os veículos tradicionais e não entende essa lógica da audiência e continua dando aquela informação mais pasteurizada e mais distante, nós vamos perder o jogo para esse player novo aí, para esse influenciador que vem sem nenhum compromisso. Né? Mas houve uma recuperação da ideia de emoção nessas transmissões. Né? A gente sempre viu, por exemplo, analisando o que as rádios estão fazendo hibridizadas com vídeo, né? Que eu acho que é o centro dessa coisa. A comunicação sai totalmente diferente desse processo, né? A gente tem jornais que pararam de circular, não sei se eles voltam a circular em papel, né? A gente tem rádios que... De certa maneira, o que os próprios empresários queriam, mas não conseguiam impor, exato. Foi feito por força da pandemia, que era eliminar a impressão. E eliminar uma quantidade enorme de funcionários para diminuir o custo, né? Só que isso cria problemas também, né? A gente tem uma cobertura que ela é muito em cima do que acontece nesse momento, mas o jornalista, aquele que tinha a experiência para análise, para ir a fundo, né? As pessoas estão descobrindo coisas que todo jornalista deveria saber, que houve uma enchente em 1941, que ela impactou a cidade e que a cidade só respondeu a essa enchente na metade dos anos 70, com a construção do muro, né? Do muro da Mauá. Agora, passamos aí 10, 15 anos discutindo se o muro ia ser derrubado, com muitos profissionais de comunicação dizendo que o muro era uma bobagem. Está aí a bobagem, né? Então tudo isso tem que ser repensado. E me parece assim, que está faltando nessa cobertura que a gente está vendo, tem muito de emoção, tem de responsabilidade social, tem uma superação monumental. Ontem eu via noticiários onde os repórteres estão dentro d'água com o celular. O pessoal da Band cobrindo, fazendo imagens com o celular, pessoal em várias situações assim,
que o rádio também está fazendo, né? E às vezes até com mais qualidade técnica, até com pessoas atuando como cinegrafistas também. Então acho que é um momento de repensar isso, inclusive repensar o investimento que é feito no recurso principal de uma emissora de rádio, de uma emissora de televisão, de um jornal, que é o ser humano. As pessoas estão ganhando extremamente mal, e aí vem uns radicais aí absurdamente xingar jornalista, mistura o jornalista com a empresa que ele trabalha, o profissional que é um trabalhador, né? E são de várias, não é só o pessoal da ultradireita que faz isso, também tem gente de esquerda que faz isso, desrespeita o trabalhador que está ali, né? E está na hora de começar a ter uma conscientização de que essas pessoas precisam de um investimento. Pô, tem gente aí trabalhando com... A bota é sua, isso aí é a empresa que tem que dar, isso é EPI, né? Não é equipamento de produção individual nessa situação, pô. Tem gente trabalhando com aquelas calças de pescador até aqui que não foi a empresa que deu, o cara foi lá e comprou. Poxa, isso é um absurdo. Para não ficar doente, né? Para não ficar doente, né? Porque, pô, a quantidade de... Vai ter atendimento médico? Qual é o atendimento psicológico que está sendo dado para essas pessoas também? Enfim. Eu quero aproveitar para fazer um elogio aí para o pessoal do Matinal, tem feito uma cobertura muito legal, o Gregório, o Tiago, a Amanda, a coordenação da Marcela. Para um site jornalístico independente que tem poucos recursos, eles estão fazendo muito. Eles estão fazendo tanto na cobertura quanto nas matérias que vão lá e denunciam coisas que poderiam ter sido feitas e não foram, ou então todas aquelas coisas assim que a administração pública vai escondendo e que agora aparecem. O Sul 21 e o Matinal estão pegando coisas que a grande imprensa ou não pegou ainda, ou talvez nem chegue a pegar, né? Que são os erros ali, explorando ainda, tanto na opinião quanto na reportagem. Não fica muito ainda daquele estigma que a imprensa fica dizendo, olha, não é hora de apontar culpados, né? Eu acho que já mudou o enfoque. Da semana passada para essa, eu acho que já começou a mudar. Porque se a gente tem uma tragédia desse tamanho e não tentar entender por que ela aconteceu, né? Se nós temos um incêndio que mata 200 tantas pessoas, como aconteceu em Santa Maria, e a gente não tentar entender, ninguém é culpado por aquilo, acontece, foi a natureza, ela pegou e invadiu. Sim, mas não dá para nós fazer nada sobre isso? Eu acho que a gente passou por uma outra fase, que é de criticar, buscar as razões, mas não chegou ainda em identificar quem são as pessoas por trás das causas, né? Porque está muito vago ainda. Já saiu um pouco do discurso em cima da chuva, né? Vamos esperar, né? Ferrareto, eu acho que tem uma pessoa que se destacou muito nisso, que foi essa arquiteta, a Lígia Bergamaschi Botta. Nós também a entrevistamos, eu e o Nando, foi uma entrevista assim, impactante para nós, porque ela diz coisas assim inimagináveis. Primeiro assim, ela diz, olha, essa água que está toda aí no centro, no Menino Deus, na Cidade Baixa, boa parte é esgoto que voltou. Então nós estávamos ali alagados com esgoto. A segunda parte é o seguinte, olha, tudo que está depois da área de proteção, depois do muro, ou depois dos taludes, a própria orla, o centro de treinamento do Internacional, tudo isso está construído em área alagadiça, não podia ter construção ali. O que equivale a dizer que esse condomínio que se quer construir ali perto da rodoviária é um condomínio dentro da área alagadiça. Vai se comprar um apartamento de luxo numa área que a qualquer momento pode alagar. Essas coisas não eram ditas quando essas discussões aconteciam. Isso é muito importante e ela foi citada em vários veículos de comunicação. Talvez ela seja uma das pessoas que conseguiram, né, individualmente, provocar uma reação coletiva, né? Isso eu acho que é muito importante, né? A gente conversou com ela, foi essa semana agora, né? Foi. Ela fez uma matéria também para algum jornal. Ela gravou um áudio, ela estava até explicando. Ela gravou um áudio que foi para alguém da família dela, né? Para a sobrinha dela. Sobrinha dela. Começou com um áudio para a sobrinha. E a sobrinha, eu acho que distribuiu aquele áudio e aquilo chamou a atenção de todos. Rede social, né? Isso aí. E assim aquilo. Só que era uma coisa que realmente não se discutia. O muro da Mauá era um muro. Quem é que falava nas comportas, nos diques e tal? Não se falava isso. E nos parafusos, para bem na manutenção, vedar a manutenção. Porque não é absurdo alguém dizer por que não tem uma chave de comando, alguém aperta o botão e abre e fecha a porta. Né? Não é absurdo, seria óbvio isso. E tem situações em que, por um tipo de construção e pelo movimento da água, a própria comporta fecha automaticamente. Claro. Isso. E existem bombas que podem operar submersas sem problema nenhum, só é uma outra tecnologia. Agora, tem um outro fenômeno que nós queríamos que vocês analisassem, que é o das fake news. Tem um festival de notícias falsas circulando e tem de dois tipos, a meu ver. Tem o sujeito que simplesmente
quer se divertir às custas da desgraça alheia, e tem a fake news de interesse político. A polarização, extrema-direita, diminuir o papel do governo federal nisso tudo. Como é que vocês analisam esse fenômeno, que é bastante difundido? O próprio Jornal Nacional se encarregou de, em determinado momento, de desmentir. E a RBS criou um quadro com a Júlia Perac, que é de verdade ou mentira. Olha, eu acho que o primeiro... Eu não estudo fake news, eu estudo a consequência das fake news, né? Mas, assim, eu acho que, primeiro, o grande problema é que as pessoas querem acreditar naquilo ali, porque vem da lógica das bolhas, né? Então, é o grande desafio. O que é o jornalismo? O que é a comunicação, digamos assim, profissional? Independentemente de ser mais alternativo ou de ser dos grandes meios, com todas as pressões que tem. Às vezes, o mais alternativo é identificado politicamente e a comunicação tida como profissional dos grandes grupos também tem os seus interesses, né? Mas o grande desafio é que as pessoas hoje elas querem ouvir coisas com as quais elas concordam. Tá? E o jornalismo... Não é verdade, eu sei que não é bem que podia ser verdade. O jornalismo não é o que as pessoas querem ouvir. É a minha verdade, né? O jornalismo é o que as pessoas deveriam ouvir, precisam escutar, precisam saber, precisam ler, né? Então, a nossa primeira dificuldade é provar que aquela informação ela tem valor para uma pessoa que não quer acreditar naquilo. Isso aí não é um problema que a comunicação vai resolver. Isso aí passa por um sistema de ensino que precisa ser mais forte também para que se consiga ter contexto, né? A pessoa que não consegue dar contexto para os fatos acredita em qualquer coisa. E sempre tem, assim, a todo momento, todos nós estamos ouvindo aí. A gente pega uma condução, conversa com alguém numa fila, tem aquela coisa assim, o fulano que me falou do Beltrano que tinha uma informação, e sempre parece que dão um caráter assim de super força para aquela informação. Porque aquela pessoa que está te passando a informação falsa, ela também se sente poderosa. Então tem esse jogo aí que a gente não está conseguindo saber resolver e que não é só da comunicação. Não adianta a gente na ponta resolver. Nós somos consequência disso, né, quando a gente está resolvendo. É preciso fazer o que a RBS está fazendo, vários veículos estão fazendo, das agências de checagem de fatos, enfim. Mas precisa de alguma coisa mais ampla. Me parece que isso tem que passar pelo ensino de maior qualidade no Brasil, que não adianta a gente espalhar o ensino quantitativamente se a gente não faz isso qualitativamente. E essa resposta nenhum governo deu em nenhum nível, né? Historicamente, né? Então o problema para mim é muito grande nesse processo. Mas sabe que me chama a atenção que é um fenômeno muito similar ao que a gente vê em países que têm uma educação ótima. Então, eu acho que também, de alguma maneira... Ou será que essa educação é tão ótima assim quanto a gente imagina? Tem ou essa dúvida. Será que ela inclui o que a gente tem chamado de alfabetização midiática, ou dê nome que quiser, né? Será que esse tema hoje está presente, né, nas organizações educacionais, nas instituições de ensino? Então, eu acho que tem aí um sistema todo social que precisa ser articulado. Mas me chama muito a atenção que aqueles veículos que olham para as fake news não só para desmentir a fake news, né, mas também enxergam ali uma pauta que a fake news, ela de alguma maneira, ela revela uma preocupação da sociedade. É isso que o Ferrareto diz, eu quero ouvir o que é a tal da dissonância cognitiva, eu quero ouvir o que atende aos meus anseios, né? O que atenua meus medos. Se eu estou com medo que a minha casa seja alagada, eu vou me aproximar de uma fake news que vai confirmar que ali tem um baita de um problema que eu preciso... Então, assim, quando eu enxergo a fake news no ambiente da mídia tradicional, não só para desmentir, mas eu olho para a integridade da informação, ou seja, eu olho para a informação, eu olho para o anseio da população que está compartilhando aquela fake news, né? Eu acompanhei muito, vocês devem ter acompanhado também aquela pausa que o Sanches deu lá na Espanha, né? Quando ele disse, não, vou parar o governo, vou ficar 5 dias fora, porque eu não estou suportando. Quando veio a história das fake news relacionadas com a família dele, né? Umas denúncias falsas em relação à esposa dele. Ele disse, não, para aí, não dá, isso aqui está me enlouquecendo, eu vou... E ele fez e ele é bom, né, nesse espetáculo, ele criou um espetáculo ali para a sociedade parar um pouquinho e pensar no que estava compartilhando. Eu acho que aí tem uma coisa aí que a gente precisa olhar, que é assim,
O que é a pauta que vem embutida nas fake news? O que está preocupando a população? Porque tanto os veículos tradicionais como as assessorias que conseguem responder a esta preocupação, elas vão diminuindo as fake news. Elas vão diminuindo. A gente já chegamos, acho que a 70% da cidade sem água. Então, aqui em Porto Alegre. Então, assim, DEMAI hoje era para ser o grande foco das fake news. E está conseguindo atenuar. Aliás, eu queria que tu falasses um pouco sobre a estratégia do DEMAI, porque eu, inclusive, me tornei seguidor O Twitter do DEMAI Twitter do DEMAI. É muito De manhã, bom. quando eu vou tomar café, a primeira coisa que eu faço é olhar o X do DEMAI para saber como é que está... Principalmente a solução do problema lá da Moinhos de Vento, da estação distribuidora de água do Moinhos de Vento. A estratégia deles está boa? Ela é diferente da maioria dos outros órgãos públicos, né? Então, eu tô achando, por enquanto, ontem eu fui descobrir quem estava fazendo e alguns detalhes, né? Porque me chamou a atenção isso em casa, assim, café da manhã, minha filha adolescente me dizendo, mãe, tu sabe que o motor da estação Moinhos tem 3 toneladas e vai ter que ser guinchado? Eu tinha visto na noite anterior, eu digo, mas como é que ela está chegando nessa informação? Porque consome muita rede social, né? Então, o que eles estão fazendo no X, eles também estão fazendo no Instagram. Eu acho que que é menos estratégia, Juremir, e mais uma situação mais de sorte ali. Eu acho que tem um gestor que está dando liberdade para profissional de comunicação. É uma profissional de comunicação que está coordenando tudo isso, uma jovenzinha, até onde eu pude pesquisar, né? O próximo passo é fazer contato com ela, não sei se alguém já conhece, mas que resolveu, ela disse, né? Ela foi entrevistada por vários veículos. O que vocês estão fazendo? Disse, olha, tem um pressuposto ético na nossa profissão que é a transparência, que é falar a verdade. Eu estou só seguindo esse pressuposto. Né? Então, dá um trabalho. Ontem ela postou um pouquinho dos bastidores, uma semana sem ver os gatos e etc., porque eu também estou seguindo o perfil dela nas redes. Porque meu grupo de pesquisa está lá olhando o que está acontecendo com esse órgão público aí que está fazendo... Quem é ela, Rosane? Tu sabe o nome dela? Roberta Brown, alguma coisa assim. Roberta Brown. Eu sei pouca coisa dela, mas descobrir. Ela vai saber pelo podcast aqui que ela está sendo pesquisada. Mas vamos te stalkear, Roberta. Mas é diferente. O que é diferente? De vez em quando vem uma postagem do tipo, nós dissemos uma coisa, mas não era bem assim. Então, mas isso não é simplesmente o bom senso? Claro. Que é o que está faltando em outros lugares. Né? Isso é comunicação de crise. Veja quando acontece um acidente aéreo. Né? Uma companhia aérea, quando está envolvida num acidente, ela constrói a informação com no mínimo 30 comunicados iniciais diferentes. Então, primeiro eu digo que o avião desapareceu do radar, depois eu vou dizer... Mas eu digo isso na Isso, eu quero falar, a gente nós não podemos encerrar esse programa sem fazer a minha pregação aqui do planejamento prévio, então tá? Vamos lá. Porque aí o que acontece? Tudo isso que a gente está falando da comunicação, para mim é um combo, tá? Para mim é uma moeda de duas faces. A gestão e a comunicação, elas estão ali, coladinha. Eu posso ter uma gestão sensacional, se a comunicação não for boa, ninguém vai ficar sabendo que a gestão é sensacional, ninguém vai ficar sabendo que a direção está reunida, que está tentando resolver, que está guinchando um motor, que está fazendo 1000 coisas. Não tem como. E a comunicação, e a maioria dos órgãos faz o seguinte, dos órgãos públicos, quer que a comunicação resolva a crise. E eu não consigo resolver com comunicação, como o Ferrareto diz, eu preciso da gestão. Então, este combo tem que funcionar equilibradamente. Só que só funciona de forma equilibrada se tem planejamento prévio. Por isso que quando a gente fala em prevenção, a gente está falando de 3 coisas. A gente está falando de uma política de prevenção e gestão de crise, né? Ou seja, aquelas decisões que eu tomo a priori. Porque quando a enchente está acontecendo, eu não tenho lucidez para tomar a melhor decisão. Mas, Rosane, há um padrão? Há um padrão. Se é uma enchente, se é do tamanho assim, há um padrão? Há um padrão, há uma metodologia que abarca tudo isso e tu vai desenhando protocolos para cada circunstância. Então, são 3 pontos. Política, protocolo e comunicação, política de comunicação. Então, essas 3 coisas precisam ser feitas antes. E o meu grande medo é que, assim, terminou a pandemia, a gente esqueceu os protocolos, apertou um botãozinho, que eu digo que a gente aperta um botão de ufa e volta a viver normal. Agora, a enchente, termina o período da enchente, nós vamos para o botãozinho de novo. E essas circunstâncias, aí a gente vai falar em crise climática.
Então, essas circunstâncias que nós vivemos, elas vão ser cada vez mais frequentes. Isso já está provado por todos os grandes relatórios, institutos, todo mundo já provou por A mais B, os pesquisadores, né? Tem um memezinho que diz assim, quando acontece uma tragédia dessas, saibam que sempre tem como todo filme de Hollywood, tem um pesquisador que não foi, um cientista que não foi ouvido. Né? Então, assim, é preciso... um negacionista por trás de tudo isso. Isso, é preciso fazer, é preciso que se construa essa cultura de prevenção. Mas é complicado isso, né? Eu estava lembrando... lembrando... É muito complicado num país que não tem histórico. Se a gente for ali no Chile, no Chile acontece tudo. Terremoto, tsunami, queimada, nevasca, tudo. O Chile tem um sistema impecável. E tem um órgão articulador disso tudo. Então, assim, por quê? Estou falando do radinho de pilha, eu estava lembrando até o radinho de acorda no Chile. Eu estava relembrando da mochila do terremoto. As famílias da região, por exemplo, de Coquimbo, que é uma região que tem muito abalo sísmico, tem a mochilinha pronta do terremoto. Começou o abalo, eu pego a mochilinha, tem um radinho de pilha dentro da mochila. Eu pego o meu rádio. O radinho acorda também, que é previsto para esse tipo de... Porque eu não vou ter discernimento, eu tô apavorado, tá? O mundo tá caindo, como aconteceu em Gramado nessa semana. Assim, eu não sou uma pessoa com muita esperança de que as coisas mudem em função até de... Olha, eu vivo para isso, hein? Não me desanima. A semana passada eu lembrei de uma situação, e aí fui procurar no meu arquivo lá. No dia 11 de setembro de 2005, a Defesa Civil, 2005, quase 20 anos, a Defesa Civil fez um evento, né, me convidou e tal, era para ver como é que a comunicação podia ser usada numa situação semelhante à do Katrina, lá em Nova Orleans. Eu me lembro que quando eu disse para alguns colegas, olha, a Defesa Civil me convidou aí, eu vou participar lá, vai estar o pessoal, vão estar os radioamadores, vai ter pessoal de rádio, vai ter o pessoal do batalhão de comunicação do Exército e tal, e a gente vai conversar sobre estratégias articuladas de comunicação para uma situação de crise como essa, de uma área inteira ser arrasada. Para que isso? Que bobagem é essa? Eu não tenho notícia de que alguma coisa do que saiu ali de conversas e tal, de articulação, tenha sido levado em frente na sequência. Até porque as pessoas que estão na Defesa Civil hoje, daqui a 2 meses talvez não estejam, e as coisas que eram articuladas são muito pessoais, né? Aqui no Brasil é sempre assim, é o pessoal que cuida disso, né? Não é a instituição que dá continuidade muitas vezes. Então, eu desconheço se alguma coisa nesse sentido foi tentada nos 19 anos seguintes, né? Ou nos quase 19 anos seguintes, que é o que a gente está vivendo nesse período. Né? Geradores em casa de bombas, eu me criei ouvindo isso, Jeremy. Pois é, eu fiquei sabendo também que em algum momento faltou combustível para os geradores. Então tem algumas coisas aí que, assim como se fez alguma coisa depois da grande enchente de 41, teve a de 67 também. O que acelerou mesmo o muro foi a de 67. Então, em alguns momentos, o pessoal para e diz, não, tem que fazer. Se dotou Porto Alegre de um sistema de proteção com os diques, os taludes, o muro, as casas de bomba. Bom, será que isso é suficiente hoje? Tem que dar um passo a mais? É o momento de pensar nisso, não é? Agora, Rosângela, esse negócio que a gente estava falando do DEMAI, a menina dizia, eu falo a verdade, eu digo as coisas. Na hora da crise, do aperto, que as pessoas precisam da informação, o melhor é não dizer tudo, é esperar um pouco para dizer. Tu tá falando que tem um protocolo. O que os porta-vozes, aqueles caras que realmente têm que falar, eles têm que falar, eles têm que ficar quietos, como é que se faz? Depende da crise, né? Tem gente que fala demais, se precipita, é uma métrica sutil, assim, porque tu não pode precipitar e falar aquilo que as pessoas ainda não estão preparadas para receber, ou não querem, ainda não é o foco de atenção. E não pode tardar, né? Não pode demorar muito, porque aí outras versões se consolidam, né? Então, depende do tipo de crise, mas assim, há uma metodologia que sustenta tudo, né? Que sustenta... isso tudo é preparado previamente. A iniciativa privada já tem feito isso, né? Eu tenho, por exemplo, assessoro uma rede de escolas em Lajeado e Roca Salles, que foi agora, em Roca Salles, pela 3ª vez a escola foi inundada. E eles têm um protocolo, eles sabem o que fazer.
Então, assim, hoje, se tu chegar lá, eles já estão retomando, mas, assim, tem todo um trabalho de desenvolvimento de uma conscientização, vamos dizer assim, de um desenvolvimento de cultura de prevenção, que não é simples, que não vai acontecer se a gente não envolver escola, universidade, enfim, todas essas instâncias que trabalham para a educação do cidadão, né? Os órgãos públicos também deveriam, né? Mas ali a gente sabe que é um pouquinho mais difícil. E quando envolve político, a gente estava falando, daqui a pouco o cara muito complicado. não respeita essa política, ele pega o celular, grava um vídeo e bota na rede. Pois é, por que está dando certo esse, né? Não sei se está dando certo, mas é um exemplo positivo entre tantos péssimos, né? Do demais. Certamente tem um gestor sensível e que está aceitando que a comunicação seja feita desta forma. Comunicação também é uma ciência, né? Comunicação, ela é estudada, ela é planejada, ela não é intuitiva, eu não faço da forma como eu imagino que deva ser feita. Porque o que surge de palpiteiro nas crises é uma grandeza, gente, é palpiteiro, assim, é gestor sentando, os gabinetes de crise, eles são ansiogênicos, assim, porque tem lá a liderança sentada e tem um monte de gente querendo dar palpite dizendo como que se faz as coisas, especialmente a comunicação. Então, assim, para essa comunicação ser bem feita, ela tem que ser planejada antes e tem que ter um aceite, né? Tem que ter uma sensibilização dessas pessoas que estão liderando, do gestor que está trabalhando junto com o comunicador. Passa por uma valorização dessa área, né? Passa por um entender que a comunicação hoje ela é central na sociedade para tudo. Então, essa valorização da área, ela acontece. E eu tenho visto bons exemplos na iniciativa privada, aquele povo que tem o que perder e que se perder não recupera, não vai ser simples, né? É um recurso que eu não posso, o gestor dessa rede de escola me dizia assim, eu não posso passar por isso de novo, né? Não posso estar vivendo a crise e precisar pensar com quem eu falo ou não falo? Que informação eu libero agora? Então, o protocolo, ele vai te direcionando, e o protocolo é feito por evento crítico. Então, o protocolo para enchente é o protocolo para mencionou a Boate Kiss, né, para um evento, um sinistro como esse é outro, para um problema, enfim, de cada natureza de problema. Sim. Tem o seu protocolo. Mas as pessoas querem saber. No supermercado, tem o Zafra que passou por isso, tinha frios que estavam vencidos. Contaminados, isso contaminados. Aí. Como é que vai agir a comunicação? Isso aí. Do ponto de vista jornalístico, também vimos, minha percepção, uma espécie assim, de retorno, de triunfo da reportagem. Uhum. Eu mesmo, como jornalista do Matinal, disse, o que eu vou fazer nisso? Como é que eu vou participar dessa cobertura? Eu pensei assim, eu trabalho a maior parte do tempo com crônica e opinião, mas eu não posso fazer uma crônica de casa, sem sair de casa, como se nada estivesse acontecendo em torno. Então, mesmo que eu vá buscar, como tem sido meu objetivo, a subjetividade das pessoas, como é que as pessoas estão sentindo, que olhar elas têm, que manifestação elas fazem, como é que elas colocam para fora essa aflição, tem que ir para a rua. Tem que ir lá onde a coisa está acontecendo para escrever uma crônica. Porque senão ela vai soar completamente falsa. Assim, o cara está em casa, na sua sala, no quentinho, e a coisa está pegando lá fora. Eu não sou contra a valorização da opinião, e o que tu fizeste é o mais correto numa situação dessas, né? Mas a grande mídia, né? Não é o caso do Matinal, mas a grande mídia, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, desconstruiu a função do repórter, sobrevalorizando a função dos colunistas, dos comentaristas, né? Inclusive o que não era usual, né? Os articulistas de jornais, os colunistas, eles foram para a capa como chamada, ou para a abertura dos aplicativos com chamada, né? Com opinião, e vários deles, na realidade, eles estão fazendo reportagem, né? Porque a informação, às vezes privilegiada, às vezes de esforço em busca da notícia, né? Dessas pessoas que está valorizando eles, não é só a análise, né? Eu acredito, né? Eu tenho, assim, eu acho que a gente está vivendo um renascimento do rádio, um renascimento do jornalismo, um renascimento do papel da TV nesse momento. Eu não digo que é o renascimento, eu deixo bem claro isso. Eu temo que se desarticule tudo isso na sequência, né? Porque tem interesses econômicos, tem um custo monumental dessas transmissões, né? Em função de hora extra, que eram coisas proibidas, e em vários veículos ainda estão. E a gente vai para uma crise econômica muito forte no Rio Grande do Sul, por mais ajuda que tenha, né? E essa crise, uma coisa são, por exemplo, a gente falar
de um plano de contingência para uma rede de escolas, um plano de contingência para um grande veículo de comunicação de como ele vai cobrir, um plano de contingência para uma prefeitura. Agora, o pequeno negócio não tem plano de contingência, ele tem, às vezes, uma pequena reserva de recursos, né? E essa reserva de recursos talvez se esgote nos próximos meses. Então, me parece, assim, a situação ideal, né? Que a mídia compreendesse a grande, a pequena, que se considera alternativa, que é tida como corporativa, compreendesse a importância do repórter, a importância do jornalista, a importância do radialista, entendesse, por exemplo, que o sujeito que está na frente de uma câmera, seja em rádio, como um acréscimo, na televisão como base o vídeo, né? Que aquela pessoa ela tem uma importância fundamental no processo, que ela precisa receber um salário digno, que ela não precisa ter, que ela não pode ter um sobretrabalho enorme, um acúmulo enorme de trabalho, porque tem que alimentar redes sociais, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e cada vez é mais, né? Eu vi... tem que mudar essa eu vi, noção. Ferrareto, duas situações bem pontuais, assim, típicas, a importância de estar no local. Quando eu fui no Sarandi, como eu vivi lá há mais de 40 anos, sempre que eu vou lá tem uma parte assim, muito afetiva. Aí eu desço do carro, caminho assim, encontro, nesses acasos, uma pessoa daquela época. E eu disse, o que está fazendo aqui? Estava começando a chover, nós dois parados assim à beira d'água, toda aquela enchente, ela diz assim, eu estou esperando uma carona de barco, se alguém me dá uma carona de barco. Para quê? Para eu ir tentar resgatar os gatos que ficaram para trás. Mas tu pensar assim, no Sarandi, na Avenida Alcides Maia, a principal que desemboca na Assis Brasil, alguém esperando um barco? É uma coisa que sem ir lá não encontra. É um filme de ficção científica, assim, que a gente imaginou. E a outra criativo, hein? E a outra foi em relação ali ao Largo da Rodoviária. Eu estava com aquilo na cabeça, eu preciso ir lá no Largo da Rodoviária ver, porque ali é um espaço amplo e ficou realmente um grande lago, e além de tudo derrubaram a passarela e fizeram aquela estrada ali com o nome de, como é que é? Corredor Humanitário. Corredor Humanitário. E aí eu convidei um amigo, Luiz Gomes da Sulina, Luiz, era domingo de manhã, ele estava lá em casa, vamos lá. A gente saiu caminhando, cidade deserta, suja, triste, feia, e nós fomos lá. E quando a gente chegou lá, disse assim, ó, vamos descer pelo meio do viaduto, não tem carro circulando, vamos descer até o ponto que a gente conseguia alcançar. E quando chegou lá no fim, ele estava meio reticente na hora, será que vamos, não vamos? Eu disse, olha, eu vou. Aí tudo tá bom, eu vou contigo. Quando chegou lá, que ele olhou tudo aquilo, ele disse, pô, é totalmente diferente vendo com os próprios olhos. Totalmente diferente. Porque tem uma carga de atmosfera, de ambiente, de subjetividade, que tu não capta na televisão. E até há uma mudança na forma de descrição numa tragédia como nós estamos vivendo, né? O jornalismo é feito com sujeito, com verbo, com substantivo e verbo, né? Principalmente. E agora a gente tem que usar adjetivos às vezes, porque não tem como tu descrever isso aí sem determinadas palavras. Né? Gente, nós só temos 5 minutos, voa o tempo. Não sei se faltou. Eu posso fazer uma pergunta, o Jeremias, ele pode seguir falando, mas tem alguma coisa, Rosângela, que tu queria falar e a gente não falou, Ferrareto e tal? Porque nós temos só 5 minutos e eu queria deixar você à vontade também. A gente tinha estourado 5 minutos. Não, falta 5. Ainda tem. 5 minutos, aí é uma eternidade, né? Sempre aprendi isso. Pois então, eu sou uma pessoa que acredito, né, meio utópica, assim, eu acredito que a gente consiga, eu acho que a gente não vai ter alternativa, acho que desenvolver essa perspectiva de prevenção, ela vai se impor pra gente, assim, né? Agora o pessoal tá aliviado, porque agora vem o Laninha, estiagem é uma crise silenciosa, ninguém vê, né? As pessoas morrem também, há um impacto muito significativo, mas ela não é visível. Quando eu enxergo alguém se afogando, quando eu enxergo alguém correndo risco de morrer, tem aquela cena que para mim é brutal, que é ali no Vale do Taquari, quando tem um helicóptero chegando para socorrer uma pessoa que está sobre o teto da sua casa e ela cai em segundos antes de receber o socorro, né? Horrível. Isso é extremamente traumatizante para as pessoas. Então eu tenho esperança, e é uma esperança, que a partir desse sofrimento, né, porque às vezes o sofrimento se impõe, ele não é uma escolha, nunca é uma escolha, né,
mas o que fazer com esse sofrimento depois que ele passa, né? A escolha de trabalhar a prevenção, a escolha da gente ter lideranças públicas que olhem para isso, né? Para mim é uma esperança muito presente, assim. Eu acho que a gente precisa olhar para a prevenção, a gente precisa entender que esses fenômenos vão ser repetitivos e que nós vamos perder muitas vidas, né, se não tivermos uma perspectiva mais preventiva, se não tivermos esse planejamento, né? Esse planejamento se impõe hoje. Porque a gente chorou a Boate Kiss, depois a gente chorou na pandemia, agora choramos nas enchentes. Ok, o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Metodologia existe. Experiências internacionais, podemos escolher qual país que a gente vai buscar, mas elas existem, só que nós precisamos buscá-las, precisamos ter consciência para isso. Ferrareto, os nossos veículos de comunicação vão aprender com a lição aí para terminar? Olha, 1941, 1967, setembro de 2024, 2023, o que a gente aprendeu com isso? Eu espero que não aconteça o mesmo, que efetivamente se tenha tirado lições, se tire lições do que a gente está vivendo aqui, tanto do ponto de vista dos veículos, quanto das autoridades, principalmente do cidadão, né? Tem eleições aí pela frente. O cidadão tem que pensar bem se ele vai votar em quem acha que não existe aquecimento global, que a construção civil pode ser de forma desenfreada, que vale tudo em nome da economia, que a economia pode andar de mãos dadas com a ecologia mesmo que destrua o meio ambiente. Enfim, eu acho que passa por todos nós esse processo. Os veículos de comunicação vão ter um papel significativo. O profissional de comunicação vai ter um papel significativo, mas depende da sociedade deixar que esse papel seja exercido, né? Porque quando as pessoas acreditam em fake news, elas não estão deixando que esse papel seja exercido, o papel de dizer, olha, isso aqui é uma coisa importante, isso é algo importante, isso é verdade, né? Uma verdade que é sempre relativa, porque ela pode mudar, ela não é absoluta, como é colocada às vezes por um influenciador, alguém que produz fake news, né? A minha esperança é que a gente consiga aprender com esses erros, mas nos erros anteriores não aprendemos, e sempre um erro, ele quando parece que vai se resolver aquilo, um incêndio, morreram 10 pessoas numa pousada. Bom, aí vem a enchente, e o incêndio já ficou esquecido, né? Vamos ver o que vai fazer com que a gente esqueça, ou não, a enchente do ano de 2024, né? Ok, Luiz Arthur Ferrareto, professora Rosângela Forzac, muito obrigado pela presença de vocês. Foi bom, né, Juremir? Muito bom. Acho que o nosso ouvinte vai gostar, porque esclarece muita coisa, muito, muito instrutivo. É verdade. E a gente encerra aqui desejando que todos aí estejam bem, né? Se cuidem, ajuda quem está pertinho, né? Quem puder ajudar, porque a gente vai precisar de todo mundo nessa hora. Tá certo? Sábado que vem, 9 da manhã, a gente está de volta aqui na FM Cultura com o nosso Pensando Bem, essa parceria com a revista Parentes e também com a nossa Matinal Jornalismo. Valeu, até semana que vem. Tchau.